Bem-vindo ao nosso podcast para falar de família. Sou o Dr. Felipe Franco, especialista em Direito das Famílias e Direito da Saúde. E eu sou a doutora Jéssica Barros, especialista em Direito das Famílias. Esse podcast tem um formato um pouquinho diferente. Aqui nós falaremos sobre família, falaremos sobre saúde, estruturação familiar, relacionamento e mais algumas coisas relacionadas à família. Isso mesmo. Neste podcast, nós vamos trazer você um pouquinho mais para perto para entender aí dos seus direitos e também a importância do direito da família ser regulamentado dentro mesmo do seu lar. Aqui você terá uma experiência mais pessoal com a gente. Pode ver que a gente está gravando na nossa casa porque a gente quer que você se sinta em casa. Aqui não é um podcast ou um canal que a gente vai falar para advogados ganhar dinheiro ou simplesmente para vender nosso trabalho para vocês. Não, aqui você vai ter uma experiência de entrar no direito, entender o direito, ser auxiliado na questão da sua formação da sua família, inclusive em conflitos que podem ser resolvidos e evitar o fim da sua família. Isso mesmo. Até porque, além de advogados, nós também somos casados e estamos aí construindo a nossa família e nós compreendemos que a família é a base de tudo, é a base da sociedade. Muitas vezes a família é a primeira referência da sociedade. Então, você precisa entender como o direito não vai ser só o direito do conflito, mas até mesmo como o direito pode prevenir o conflito. É exatamente isso. A gente entende que a família é a base da sociedade. É a base, uma estrutura que as pessoas precisam dar desde sua formação. Então, hoje a gente vai trazer o direito para você de uma forma que auxilia até mesmo na formação dos seus filhos, na formação do seu relacionamento, para quem está namorando, quem está noivo, que vai casar, como estruturar e planejar uma família. E para quem já está casado, também resolver os conflitos e também as dúvidas referentes ao casamento. E também aqueles que estão pensando em divórcio, como isso pode ser feito de uma forma que não prejudique o outro e que não acabe com uma amizade ou uma proximidade que é necessária até mesmo para a convivência com os filhos. Com certeza. Segurança é a palavra. Nós queremos que você tenha uma segurança jurídica para viver a sua vida, porque muitas vezes você não conhecendo sobre o direito, muitas vezes você acredita que está desamparado ou até mesmo o direito é difícil demais para entender. E aqui vai ser uma oportunidade de ter um bate-papo, a gente vai trazer casos de alguns clientes, claro, tudo no sigilo, até mesmo porque o direito das famílias é sempre sigiloso, mas nós entendemos que ao trazer nossas histórias e até mesmo se você compartilhar a sua história conosco, claro, né, meu bem, sempre deixando aí sem nenhum tipo de identificação das histórias. Através das histórias você vai poder compreender. E nada mais do que história em trazer a nossa própria história, né, meu bem? Exatamente. Como a doutora Jéssica disse, a minha esposa, que a gente vai trazer casos em que nós vamos distorcer os nomes, os locais, então a gente vai tentar ao máximo, e vamos conseguir nesse sentido, de que você não identifique onde é, quem são as pessoas, mas que você se identifique na história. A gente vai analisar a história, analisar os pontos que causaram esse tipo de conflito que está tendo, e posteriormente a gente vai estar analisando as consequências jurídicas e o que pode ser feito para resolver esse assunto da maneira menos lesiva às pessoas envolvidas. E depois a gente vai estar mostrando para vocês que forma que você pode fazer, que está começando aí, que está namorando, noivando e vai casar, ou até mesmo que ainda está durante o casamento, a forma que você pode planejar e estruturar a sua família para evitar esses conflitos. Isso mesmo. E hoje a nossa edição é muito especial. Nós estamos aqui comemorando o Dia dos Namorados juntamente com você e compartilhando aqui esse momento com você para você entender um pouquinho da nossa história e por que a estruturação familiar chegou em nossas vidas. Exatamente. Nós temos histórias bem diferentes, porém que trazem a necessidade de mostrar para vocês como o planejamento familiar é muito importante. Então hoje eu vou trazer a minha história, a Jéssica vai trazer a história dela, e depois a gente vai analisar de que forma poderíamos não ter passado por alguns perrengues que nós passamos na nossa vida e de que forma isso pode ser aplicado para evitar esse tipo de situação. Então hoje a gente vai estar trazendo aqui uma história diferente, um clima um pouco do primeiro episódio de Dia dos Namorados, mas a gente pede até desculpa por alguns erros, alguma coisa a gente está meio travado ainda que a gente está começando,
mas a gente quer que você se sinta em casa. Então, conforme o tempo, a gente vai até evoluir nesse sentido e a gente convida vocês a evoluir junto com a gente. E está mandando para a gente dicas, comentários. Você pode mandar para o nosso e-mail, que vai estar aí na descrição, em relação a contar a sua história, e a gente pode estar analisando ela e trazendo para vocês detalhes, direitos e até mesmo como isso poderia ser evitado. Então hoje a gente vai começar agora. Você quer começar? Eu começo? Você começa. Eu vou começar contando a minha história. Bom, vou começar então com a minha história e eu vou começar contando lá no iniciozinho, tá? Eu nasci numa família cristã bem estruturada. Meus avós, por exemplo, foram casados durante 60 e poucos anos, até a morte do meu avô. E os meus pais são casados há mais de 40 anos. Então eu tive uma estrutura familiar bem estruturada. Eu resolvi casar e construir família. Nesse primeiro relacionamento, não houve bem uma estrutura. O casamento foi baseado em dogmas ou até estigmas de como se relacionar e que ser que nem os pais. Então essa pressão fez com que eu entrasse num relacionamento um pouco sem estrutura, um pouco sem avisos, um pouco sem nenhuma base, até mesmo do que é direito, do que é necessidade de um casal. E como a maioria das pessoas hoje cometem, o erro é porque é o seguinte: antigamente, na época dos nossos pais, se alcançava uma maturidade muito mais cedo, você tinha responsabilidades muito mais cedo. Então nossos pais começaram a trabalhar com 10, 12, 13 anos de idade, então com 20 anos eles já eram senhores e senhoras. Sim. Já a nossa geração, agora a geração mais nova que a gente, né, porque a gente também já não estava tão novinho assim, nós temos a experiência de a maturidade só vindo lá perto dos 30 anos de idade. Então eu casei um pouco cedo. Ao casar cedo, meu relacionamento veio já um pouco desestruturado. E com isso vieram conflitos e até que no momento houve o rompimento do casamento. Ao ter o rompimento, muita coisa não estava estruturada em relação a bens, investimentos, a questão de convívio. Por exemplo, não tive filhos, mas tínhamos cachorros. Então, assim, por exemplo, eles eram tratados que nem filhos. Então, nesse momento, houve um conflito em relação a com quem ficariam os cachorros, da forma que seria, e também alguns outros tipos de situações que poderiam ser evitadas. Isso trouxe para mim também alguns estigmas para um novo relacionamento. Para que eu pudesse entrar num relacionamento novo, eu tive que me reestruturar como pessoa e também reestruturar minhas questões em relação a relacionamento. Como eu queria um relacionamento, como eu entraria no relacionamento, como eu poderia estruturar ele de uma forma que eu me sentisse seguro, que eu fosse eu mesmo, que eu não deixasse, por exemplo, de ser a pessoa que eu sou, ou dos meus valores, ou dos meus princípios, e com isso trouxesse um relacionamento maduro e concreto. E é muito importante em relação a isso. Hoje eu vejo que, entendendo o que é o direito também, eu posso ver que eu estou construindo um relacionamento em que eu posso ter certeza de que aquilo que eu estou fazendo está amparado pela lei, aquilo que eu estou fazendo está amparado pelos meus valores, e construindo um relacionamento saudável, o que é importantíssimo. Não só também saudável, mas sim com uma estruturação familiar, com uma estruturação de casal, para que eu possa, por exemplo, investir em mim e investir nela de uma forma que nenhum dos dois se percam e possamos construir juntos uma família saudável. Isso mesmo. E é muito interessante que eu acho que, além dessa estrutura que você buscava, eu acho que a estruturação familiar nos ajuda até a preservar o nosso íntimo. Sim. A preservar os nossos sentimentos, né? Diferentemente de você, eu vim de uma vida totalmente assim, desestruturada. Minha mãe me teve muito nova. Ela casou com meu pai. Entretanto, eles ficaram só 2 anos juntos. Minha mãe era muito nova, o meu pai também, muito imaturo. E, diferentemente de você, eu não tive uma estrutura, né? Apesar da minha mãe ter casado novamente, ter tido uma figura paterna de referência no meu padrasto, mesmo assim, para mim, família ainda era muito permeada ali do abandono, da falta de estrutura, da falta de compreensão, do sentimento de que entrar muitas vezes num casamento era abrir mão de quem você é para você satisfazer o outro, Da sua essência. perdendo você. Então, assim, as minhas referências de família, eu admiro muito, eu tenho um amor gigante pela minha família antes da nossa, claro. E eu respeito muito a história deles, mas
aquilo me deu muitas feridas e eu não conseguia pensar em entrar num relacionamento e entrar num casamento tão segura. Para mim eram muitos medos, muitos receios, então eu demorei muito a me abrir a pensar num casamento. E quando eu comecei a advogar, eu caí logo na área de direito de família. E quando você cai na área de direito de família, você continua vendo muito as situações que eu via quando eu era mais nova. Divórcios, brigas, crianças muitas vezes que têm o pai ausente, briga por uma pensão alimentícia, briga. E eu cheguei no meu ponto, assim, da juventude que eu pensei, não quero ter filhos, casamento não é pra mim, eu vou ser a velha dos cachorros. E eis que no momento que eu, depois de alguns momentos de autoconhecimento, eu me abri a conhecer alguém, eis que aparece você, que tem uma história totalmente diferente, mas que veio também com muitas feridas, mas de forma muito corajosa nós entramos nesse relacionamento de cabeça. Feridas não, cicatrizes, né? Feridas já Sim. fechadas, né? Sim, verdade. As- As minhas, tem algumas que fecharam, mas eu acho que a questão da família tá sendo fechada com você. legal. A Importante. questão aqui do Dia dos Namorados tem um pouquinho de emoção, mas enfim. Eu acho que todo dia eu curo uma ferida com você e todo dia eu aprendo que a nossa família está sendo construída uma base forte e eu tenho certeza que essa base forte é porque eu e você, a gente teve coragem de ter conversas difíceis no momento que a gente estava vivendo uma felicidade. Porque muitas vezes a gente fica cego pela emoção e ao Pela entrar paixão, né? e ao entrar ali no momento de fazer um compromisso tão importante que é o casamento, ou até mesmo se você não vive num casamento, mas você está vivendo uma união estável, é um momento também muito importante. Você fica naquele êxtase, você não quer ter uma conversa complicada, você tem feridas ou cicatrizes que você não quer expor para o outro e você não deixa o relacionamento ser firmado numa base forte justamente por medo de estragar aquele momento feliz com uma conversa difícil. E nós dois fomos muito corajosos porque quando a gente decidiu casar, foi muito engraçado, que eu falei pra ele, a gente vai ter um contrato de casamento. E ele falou assim, é só porque você é advogada de família e tudo mais. Aí eu falei assim, mas eu quero ter essa oportunidade de fazer um contrato, mas que seja um contrato que, na verdade, não vai tirar coisas da gente, mas que vai acrescentar coisas pra gente. Então, é muito engraçado que quando a gente foi assinar o contrato do casamento, a gente chegou a ouvir, assim, de vários familiares, várias pessoas, mas é porque vocês escolheram um regime diferente, é porque vocês querem ter separação de bens, ou comunhão universal, tudo mais. Por quê? Por quê, né? Foi tantas perguntas. Inclusive, a minha família, vindo de uma família cristã, dizia, é obrigatório vocês terem comunhão universal de bens. Isso. A família dela já vindo de um pouco de trauma, separação total de bens. E a gente teve que explicar que a estruturação familiar, a questão de escolha do regime, não é bem assim como antigamente se falava. Sim. E que hoje em dia existe a figura do contrato de casamento. Por exemplo, um dos maiores problemas que eu tive já em um relacionamento anterior foi a questão de me deixar de lado. Por exemplo, num contrato de casamento, você pode colocar que é imprescindível, por exemplo, a gente investir tanto na mulher quanto no marido, além dos filhos, é óbvio, mas que nenhum deles se torne um estorvo ou se torne uma pedra ali parado num canto que só o outro cresça. Sim. Então, assim, é muito importante isso, e isso pode ser garantido em contrato para que seja cumprido. Aí todo mundo fala, mas contrato não obriga, fica uma coisa não natural. Pelo contrário, se você ama uma pessoa, você quer dar para essa pessoa segurança. Segurança financeira, segurança jurídica, segurança profissional, segurança em relação à sua questão de sentimentos. Então, tudo isso pode caber dentro de um planejamento familiar.
Sim. de uma estruturação familiar. E é muito importante que a gente falou aqui um pouquinho de regime de bens, mas o contrato de casamento, ele pode ser feito até no regime de bens, o tradicional, o que é legal. O que, se você for lá no cartório, ele vai falar: ah, esse daqui, se Isso é o você não comum. escolher nenhum, é esse daqui. É Então, praticamente assim, um automático, né? isso. E quando você faz o contrato de casamento, não necessariamente você vai tratar sobre bens somente. Então, assim, uma cláusula que a gente colocou que foi super importante, principalmente para mim, mulher, é a questão dos filhos. Porque um medo que eu tinha, assim, gigante, principalmente porque acompanhando assim, a gente, vocês vão notar, eu trabalho bastante. Eu e ele, a gente tem uma rotina bem atarefada e eu sou a mulher que é trabalho, trabalho, trabalho. Eu fui educada a ser essa mulher. Eu fui educada a ser a mulher de trabalhe bastante para que você possa pagar uma empregada ou pagar uma babá. Só que agora, vivendo o relacionamento que eu tô vivendo, claro, eu quero ter essa estrutura, mas ao mesmo tempo eu quero curtir a minha maternidade, eu quero poder levar minha filha no balé, eu quero poder ter um momento que eu não seja obrigada a trabalhar o tempo todo. Tem 6 meses de licença, mas você é advogada autônoma, você tem seu próprio escritório, mas e se eu quiser tirar uma licença? Nós somos sócios. E se eu virar para ele e falar assim, olha, agora você toca o escritório sozinho? Qual a segurança que eu vou ter que se acontecer alguma coisa, eu vou lá poder fazer o meu salão, eu vou lá poder fazer minhas compras? Qual a minha segurança? Meu prolabore da empresa? Mas aí ele só vai estar me tratando como sócia e como esposa. Ele não pode me dar uma garantia? Então, assim, foi muito importante essa cláusula de que se eu escolher como mulher aproveitar minha maternidade, ele como marido, ele vai ter que me sustentar. Não estamos falando aqui sobre esposas troféu. E todo respeito por essas esposas troféu. Inclusive, se você for uma esposa troféu, faça no seu contrato de casamento, justamente para você se sentir segura. Até porque muitos maridos exigem que as mulheres não trabalhem. Posteriormente, eles começam a falar: olha, você não vai sair porque você não trabalha, você não vai no salão porque você não trabalha, você não vai se cuidar, você não vai estudar ou investir em você mesmo porque o dinheiro que consegue sou eu e eu que vou investir em mim ou naquilo que eu achar útil. E um contrato de casamento que deixa bem claro que a mulher também, ou o homem também, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu passei por isso, de você investir em outra pessoa e você se deixar de lado. Num contrato você pode estar preservando esse autocuidado também, o investimento em você mesmo. Então é muito importante. Outro ponto também, o autocuidado físico, né, visual. Então, assim, muitas vezes a gente acaba entrando num relacionamento que é exaustivo. O relacionamento naturalmente é exaustivo. Você deixa de ser um para ser dois. Esse dois é totalmente diferente de você. Você tem muitos conflitos, às vezes muitas dores, às vezes muitas chateações, irritações. Eu mesmo não irrito nem um pouco minha esposa. E daqui a pouco não é só 2, é 3, é 4, então, é 5. Exatamente. Então, muitas vezes é importante você ter um autocuidado. Então, lá também garantir que a pessoa tenha a liberdade de sempre estar se cuidando. Por exemplo, a gente tem um trato entre a gente em relação ao nosso contrato que depois que nós tivermos nossos filhos e resolver a partir de hoje não mais filho, a gente vai botar ela para recalchutar do jeito que ela quiser. Ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, e eu vou fazer o quê? Concordar que os gastos vão ser redestinados a isso. Por quê? Para também ela se sentir uma pessoa valorizada, para se sentir bem, e que muitas vezes as mulheres falam: poxa, mas meu marido não tá deixando... Calma aí. Tá no contrato de casamento. Você pode exigir também na outra parte, falar: ô, vem cá rapidinho. Vamos sentar aqui, ó. Eu tenho direito a isso, vamos fazer. E o contrato, ele traz a segurança daquilo que é dito um pro outro. Sim. Porque muitas vezes a gente está num relacionamento que acaba que a gente começa a ter conflitos, diminui um pouco a questão do diálogo e começa a desavenças, e até por, não tão também intencionalmente, mas também não intencionalmente, a pessoa começa a esquecer algumas coisas que eram básicas para o relacionamento, que eram promessas de relacionamento, como esse autocuidado e investimento na pessoa e para o futuro, entendeu? Até porque palavras vão ao vento. Mas eu sou Exatamente. um homem de palavra, eu sou uma mulher de palavra. Até quando? Até quando você vai lembrar de
todas as palavras que você disse por aí. E vou ser um pouco mais profundo. Se você estudar história, praticamente em todas as culturas, quando você ia pedir a mão em casamento, ou quando você ia tirar a donzela da casa dela, você tinha que dar garantias para outra família. Às vezes eram monetárias, a própria vida, ou até uma tira de couro, mas que você tinha que cumprir com a sua promessa de que você ia tratar bem, que a pessoa ia ser bem tratada e que ia ter uma estrutura. Então antigamente existia esse contrato verbal. Esse contrato verbal hoje é um pouco inseguro. Então o relacionamento, as famílias têm que também estar se adaptando à questão do direito, à legalidade. Por exemplo, hoje para você ter um contrato, chegar na sua casa e falar para sua mãe, eu vou tirar a Jéssica da casa dela, eu tenho que dar garantias para ela. E essas garantias estão consagradas na lei e elas podem estar inclusas num contrato que vai mostrar para ela, falar, olha, além de tirar sua filha, ou até mesmo para a Jéssica, além de te tirar da sua casa para vir morar comigo, construir uma família comigo, eu vou estar também garantindo isso em contrato, que eu vou estar cumprindo isso com você. E isso é só um dos instrumentos que a gente pode utilizar para estruturar uma família. Por exemplo, existe o testamento e nós também temos no direito o testamento vital. O testamento vital diz muito sobre se você ficar doente ao ponto de ficar em coma ou ficar incapaz de alguma forma, ficar numa cama sem conseguir verbalizar, nós temos o testamento vital. Mas no caso, por exemplo, do contrato de namoro, você já pode adiantar essa questão do testamento vital e incluir no contrato de casamento, igual o nosso caso. Justamente, nós temos a cláusula que se acontecer alguma coisa com um ou com outro, quem decide os tratamentos, quem decide quem vai cuidar das finanças, quem vai ser o curador, é eu, se acontecer com você, e vice-versa. Eu não li essa cláusula, não. Tô brincando. Mas é muito importante isso. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês? Só uma breve introdução de como serão nossos podcasts. Então, a gente contou um pouquinho da nossa história, um pouquinho que é a estruturação familiar, mas conforme for passando, a gente vai sempre trazer um tema mais fixo para nossa conversa. Então, igual a gente contou para vocês, próxima vez que a gente vai aparecer aqui para falar com vocês, nós vamos trazer um caso concreto, vamos analisar esse caso, contar a história detalhadamente, vamos analisar as consequências jurídicas disso e, posteriormente, como poderia ser evitado cada ponto. Então, o muito importante para vocês é que vocês nos acompanhem sempre. E qualquer dúvida, igual eu falei para vocês, se quiserem contar a história de vocês, vocês são super bem-vindos. E se caso um dia também, vocês podem participar com a gente. A gente está começando, depois a gente amplia um pouco mais para ter convidados. A gente quer trazer também psicólogos, terapeutas, pessoas especializadas em relacionamento, pessoas especializadas em saúde, pessoas especializadas em várias áreas que englobam a família. Isso mesmo. Aqui é um espaço para a gente bater um papo, para que você sinta que o direito não é um bicho de 7 cabeças, mas que o direito, na verdade, ele tá entre linhas de cada passo que você dá na sua vida. Imagina ao construir uma família. Exatamente. Então foi um prazer estar essa primeira vez com vocês. Vocês já estão vendo esse rostinho lindo e outros vídeos no nosso canal. Ainda vou aparecer um pouquinho mais no canal, mas vocês são bem-vindos ao nosso podcast para falar em família, para falar de família. E que vocês sejam bem-vindos à nossa comunidade, participe, curta, compartilhe, siga, aperte o sininho ali para também estar sempre aparecendo vídeos novos. 2 vezes por semana nós vamos estar trazendo o podcast. Todos os outros dias tem assuntos também. A Jéssica vai trazer sempre assuntos voltados para as mulheres. Eu vou trazer assuntos voltados para a saúde, para os homens, tá? E questão jurídica, tá? Que eu não sou médico nem nada, mas questões jurídicas de saúde, tá? Para a sua família, para você mulher, homem, crianças, pessoas com deficiência, pessoas com algum aspecto também, e que a gente pode trazer para vocês toda uma questão de englobar vocês numa estruturação, numa forma de ver a família de uma forma mais suave. E sem compromisso de venda de alguma coisa, ou sem compromisso de estar falando para profissionais. A gente está querendo falar com você, pessoa comum, que está pegando o celular aí, vai cozinhar assistindo o nosso podcast, ou vai estar no momento de relaxar no ônibus, ou vai até botar na televisão para assistir com o seu noivo. Bota ele para assistir, para ele entender que ele precisa estar junto com você, porque às vezes as mulheres elas se importam um pouco mais. Mas tem homens hoje em dia, os homens também estão bem mais também se importando com essa questão. E você está estruturando de uma forma bem mais suave a sua família. Então, para mim foi um prazer estar com você. Então, um prazer estar com vocês também. Um abraço a todos. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.